Toda vez que dá quase meia-noite, eu sinto uma coisa estranha na boca do estômago. É uma reação que o meu corpo aprendeu a ter sozinho, e tudo por causa de uma decisão estúpida que eu tomei há uns 2 anos. Se eu não fosse tão orgulhoso, se eu tivesse só respirado fundo e deixado passar uma piada de mau gosto, talvez eu não estivesse aqui, escrevendo isso. Naquela época, eu e uns amigos tínhamos o costume de esticar a noite numa galeria comercial no centro. Era um daqueles lugares que durante o dia fervilhava de gente, mas que à noite virava um monte de corredor vazio com um eco que carregava qualquer som. A gente ficava no mezanino, numa área mais afastada, jogando cartas e conversando fiado até os seguranças começarem a passar com mais frequência. Naquela noite a gente jogava truco. A garrafa de destilado barato já estava quase no fim e o clima era de risada alta. Foi quando o Fábio, que sempre foi mais competitivo, levantou uma mão que eu tinha certeza que era blefe. Eu pedi 6, confiando na minha intuição. Ele riu, bateu a carta na mesa e levou a rodada. Não nasceu para isso, Estevão. Tem que ter cara de paisagem a sua entrega ao jogo inteiro. O comentário dele na frente de todo mundo, não sei, bateu errado. Não foi pela brincadeira, foi o jeito que ele falou. Senti meu rosto esquentar. Não quis discutir, não era meu estilo. Só murmurei qualquer coisa, tipo, tá bom, campeão, e comecei a juntar minhas coisas em silêncio. Ninguém pareceu notar, ou talvez fingiram não notar. Para mim, a noite já tinha acabado ali. Enquanto eu descia a escadaria de volta para o térreo, o som da risada deles foi ficando mais fraco, abafado, até ser engolido pelo silêncio dos corredores. Lá embaixo, o mundo era outro. As luzes de emergência, mais fortes que as normais, davam um brilho frio ao piso encerado e criavam sombras compridas que se esticavam a partir das colunas de concreto. O cheiro era de produto de limpeza, um cheiro químico que tentava, sem sucesso, esconder o odor de lugar antigo e fechado. Cada passo meu ecoava. Eu passei pelas vitrines escuras, vendo o reflexo distorcido dos manequins sem rosto que pareciam me observar de dentro das lojas. Eu estava remoendo a situação. Teria sido exagero meu? Provavelmente. Mas o sentimento de ter sido feito de bobo não passava. Eu só queria chegar em casa, colocar um fone de ouvido e esquecer aquilo. Apressei o passo. O som do meu tênis no chão era a única coisa que eu ouvia. Perto da saída, ouvi o barulho metálico e arrastado de uma porta de aço sendo baixada, o som finalizando com um baque seco. Era o último aviso. A galeria estava fechando de vez. A rua me recebeu com um bafo de ar um pouco mais fresco, mas não menos deserto. O movimento do centro já tinha morrido, restando só o zumbido de um ou outro poste de luz e o barulho distante de um ônibus passando numa avenida maior. Fui direto para a entrada do metrô, o caminho que eu fazia quase no automático. Mas a entrada estava fechada. A grade de ferro estava abaixada até o chão. Encostado numa pilastra, um policial militar olhava o celular entediado. Ele levantou a vista quando me aproximei. Fechou mais cedo, um problema na rede mais para frente. A voz dele não tinha nenhuma emoção. E agora? Perguntei, sentindo uma pontada de frustração. Tem que ir a pé até a próxima estação, a uns 10 minutos daqui, ou a outra na direção oposta. Vê o que é melhor para você. Ele disse e voltou a atenção para a tela do celular, deixando claro que a conversa tinha terminado. Ótimo. O caminho para a outra estação passava por umas ruas mais escuras que eu sempre evitava. Não tinha escolha. Virei as costas, ajeitei a mochila e comecei a andar. Agora com um incômodo diferente. Um sentimento de que a noite ainda não tinha acabado. As ruas que o policial indicou eram exatamente como eu temia. A iluminação pública falhava em vários pontos, criando longos trechos de escuridão entre um poste e outro. As fachadas dos prédios eram mais velhas, algumas com pichações cobrindo janelas tapadas com madeira. O silêncio aqui era diferente do da galeria. Era um silêncio que dava medo. Cada sombra parecia se mover no canto do meu olho. Cada barulho de lixo sendo arrastado pelo vento me fazia olhar para trás. A raiva do Fábio já tinha evaporado completamente, substituída por aquela tensão de quem se sente vigiado.
Eu andava rápido com a cabeça baixa, pensando em como seria bom colocar os fones e me isolar do ambiente, só ouvir uma música alta até chegar na estação. Foi esse pensamento que me fez levar a mão ao bolso da calça. Nada. Parei no meio da calçada. Um gesto automático, o corpo entendendo o problema antes da mente. Apalpei o outro bolso, também vazio. O coração começou a bater de um jeito diferente, mais rápido e pesado. Calma, eu disse a mim mesmo. Deve estar na mochila. Arranquei a mochila das costas com uma urgência que não consegui controlar. Coloquei-a no chão sujo e me ajoelhei, abrindo o zíper com as mãos trêmulas. Tirei blusa, carteira, um caderno velho. Revirei cada bolso interno, cada compartimento, nada. O aparelho não estava lá. Senti um buraco no estômago. Eu tinha deixado na mesa, lá no mezanino. Tinha certeza. Na pressa de ir embora, na minha irritação idiota, eu simplesmente esqueci. Fiquei ali agachado no meio daquela rua escura com minhas coisas espalhadas pelo chão. Eu estava sem comunicação, sem poder chamar um carro de aplicativo, sem ter como avisar ninguém. A ideia de voltar era inútil, a galeria estava trancada como um cofre. Naquele momento eu não era mais um cara voltando para casa. Eu estava largado ali, completamente por conta própria. Enquanto eu guardava minhas coisas de volta na mochila com uma pressa desajeitada, senti. Não foi um som, não foi um vulto. Foi só aquela certeza incômoda de que eu não estava mais sozinho na rua. A sensação de ter um par de olhos fixos nas minhas costas. Me levantei devagar, passei a mochila pelos ombros e, sem olhar para trás, me preparei para continuar andando o mais rápido que pudesse. Foi quando a voz veio. Era uma voz de mulher, nem alta nem baixa, um pouco rouca e soou perigosamente perto. Moço, por favor, sabe que horas são? Todo o meu corpo se enrijeceu. Meu primeiro pensamento foi o mais óbvio. É um assalto. A pergunta era a isca, o jeito clássico de te fazer parar, de te avaliar. E o pior, o que eles sempre querem é o celular. E eu não tinha o meu para entregar. O que acontece quando você não tem o que o ladrão quer? Comecei a pensar rápido no que fazer. Correr, gritar, ficar quieto? Decidi responder. Talvez, se eu fosse rápido e não fizesse contato visual, ela apenas seguisse seu caminho. Olhei em volta, desesperado por um relógio, e encontrei um. No topo de um prédio antigo, um letreiro digital de uma ótica meio falhado exibia os números em vermelho. 11h40. 11h40. Falei para o nada com a voz um pouco trêmula, já começando a me mover. Obrigada. A voz dela veio de novo. E a pausa que ela deu em seguida foi intencional. Eu senti. Sabe, minha avó sempre me dizia para nunca responder às horas para um desconhecido na rua à noite. Parei de novo. Que tipo de conversa era aquela? Meu instinto de perigo mudou de foco. Não parecia mais um assalto. Parecia outra coisa. A lembrança que a fala dela pescou na minha cabeça era antiga. Uma daquelas superstições bobas que a gente ouve na infância e esquece. Algo sobre selar seu destino, uma coisa assim. Ela dizia que quando você fala a hora, você está, na verdade, marcando o seu próprio fim. E a pessoa que perguntou ganha o direito de te assistir morrer, repetindo a hora que você mesmo informou. É uma troca. Você me dá o seu tempo e eu te devolvo a eternidade dele. O tom dela era de quem comenta o tempo. Calmo, casual. E isso foi a coisa mais apavorante. Não era uma ameaça, soava como uma constatação. Engoli em seco, o ar parecia mais grosso. Eu já tinha ouvido algo parecido. Minha resposta foi quase um sussurro. Eu queria que minha voz soasse firme, mas ela falhou. Já tinha? Ela pareceu genuinamente curiosa, como uma professora surpresa com um aluno. Então por que você respondeu? A pergunta ficou no ar. Eu não tinha resposta. O que eu podia dizer? Que eu estava com medo de ser assaltado? Que eu só queria que ela fosse embora? Soltei uma risada curta, sem humor nenhum. Foi um som de puro nervosismo, um som que dizia: eu desisto, não sei como reagir a isso. Era hora de sair dali, não importava mais nada. Dei as costas de vez e comecei a andar, rápido, sem me preocupar mais com a direção. Eu só precisava de distância. Você não está notando nada de estranho? A voz dela me alcançou sem esforço.
Eu não respondi, continuei andando, focando no som dos meus próprios passos, tentando criar um ritmo que me isolasse da voz dela. Mas era como se as palavras dela tivessem um gancho que se prendia em mim. Já percebeu que eu não tenho pernas? Aquela última frase me atingiu de um jeito diferente. Não era um jogo psicológico, não era uma ameaça velada. Era um absurdo. Uma afirmação tão fora da realidade que, contra toda a minha vontade, eu precisei verificar. Minha virada não foi um ato de coragem nem de curiosidade. Foi um movimento lento, rangente, como se meu pescoço virasse sozinho, sem eu mandar. Meu corpo obedeceu a um comando que não veio do meu cérebro. E lá estava ela, parada sob a luz amarelada do único poste que funcionava bem naquela rua. Era uma mulher de talvez uns 40 anos, usando um vestido simples, de um tecido que parecia pesado e estava estranhamente úmido, colado ao seu corpo magro. O cabelo escuro e liso também estava molhado, grudado na testa e no rosto pálido. Mas não foi isso que fez tudo parar dentro da minha cabeça. Foi o que não estava lá. Da altura dos joelhos para baixo não havia nada. Seus pés não tocavam o chão. A barra do vestido terminava no ar, e abaixo dela, apenas o concreto sujo da calçada. Ela flutuava a talvez um palmo do chão, sem balançar, perfeitamente imóvel. Não havia sombra onde seus pés deveriam estar. A realidade na minha frente simplesmente não fazia sentido. Seu rosto se abriu num sorriso que não chegava aos olhos. Um sorriso torto, quase um espasmo, que mostrava um pouco dos dentes. Seus olhos não piscavam, fixos em mim. Então ela repetiu as palavras com a mesma voz calma, como se estivesse confirmando um endereço. 11h40. Minha respiração travou na garganta. Ela inclinou a cabeça minimamente. 11h40. Eu não gritei, não pensei. A parte racional do meu cérebro se desligou completamente e o instinto tomou conta. Eu me virei e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. O ar entrava queimando nos meus pulmões, mas o som da sola do meu tênis e do meu coração martelando foi subitamente sobreposto por outra coisa. A voz dela repetindo 11h40, sem alteração de volume, não importava o quão rápido eu corresse. O som não vinha de trás de mim, vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não olhei para trás. Olhar para trás significaria que aquilo era real, e eu não podia aceitar. Atravessei ruas sem olhar para os lados, tropecei em meios fios, invadi qualquer fresta de luz que encontrava, vinda de uma farmácia 24 horas ou da vitrine de uma loja de conveniência. Meu corpo só tinha uma instrução: fugir da escuridão, encontrar gente, encontrar qualquer coisa que provasse que o mundo normal ainda existia. Só parei com o corpo todo tremendo e a vista turva pelo esforço quando vi uma viatura da polícia parada num semáforo. Não me aproximei. Fiquei a uma distância segura, na calçada oposta, apenas usando a presença deles como uma âncora, ofegando até sentir que o ar voltava a entrar direito. Eu não sei dizer como cheguei em casa naquela noite. Lembro de andar por avenidas largas, sempre procurando a maior concentração de luz, até encontrar um ponto de táxi. O motorista deve ter me achado um estranho. Eu não falei uma palavra o caminho todo. Só fiquei olhando pelo vidro o mundo passar, tentando me convencer de que tudo era sólido, que as leis da física ainda estavam valendo. Entrei em casa e tranquei a porta, a corrente, a trava extra. Cada clique do metal parecia um pequeno passo de volta à segurança. Fui direto para o banheiro e fiquei um tempo debaixo do chuveiro, com a água o mais quente que eu aguentava, como se pudesse lavar a memória do que eu vi. Não adiantou. Eu não sentia medo de morrer. O pavor era outro. Era o de ter visto algo que não deveria existir. Claro que eu não dormi. Fiquei sentado na sala no escuro até os primeiros sinais da manhã surgirem na janela. Horas depois, já com o dia claro, a exaustão me venceu. Levantei para beber um copo de água na cozinha e meus olhos pousaram no relógio do fogão. Ele funcionava perfeitamente, marcando 6h10 da manhã. Mas, por um instante que pareceu congelado, os números que eu enxerguei foram outros. 11h40. Senti uma coisa ruim pelo corpo todo. Mas as horas passaram, o dia virou noite de novo e nada aconteceu. Eu sobrevivi. Por um tempo me convenci de que tinha sido só isso. Uma alucinação bizarra,
Um susto monumental causado pelo estresse da noite. Isso foi há 2 anos, e hoje eu sei que o objetivo daquela coisa nunca foi me matar. Era algo pior. Era me marcar. A maldição não estava na morte, mas na lembrança. O número começou a me seguir. No começo, eram coisas pequenas. O troco de uma compra no mercado deu R$ 11,40. Um dia, o cronômetro do meu celular parou de funcionar e travou em 11 minutos e 40 segundos. Coincidências, eu dizia a mim mesmo. Mas elas nunca pararam. A senha do meu pedido numa lanchonete foi a 1140. A quilometragem do meu carro, quando o painel deu um problema elétrico e piscou, mostrava um 11,40. O número de curtidas numa foto antiga que alguém resolveu comentar. Está em todo lugar. Eu não vivo mais com medo de morrer às 11h40. Eu vivo com a certeza de que serei lembrado dessa hora, todos os dias, pelo resto da minha vida. É um lembrete constante daquela rua, daquele rosto pálido e daquele sorriso torto. Um lembrete de que a realidade é frágil, uma decisão boba num jogo de cartas, para você sair pela porta errada e encontrar algo que te marcará para sempre. Meu primo diz que nunca mais conseguiu olhar para o céu do mesmo jeito depois daquela noite. Não um olhar de admiração, pelo menos. Agora, quando ele levanta a cabeça, é com a desconfiança de quem procura algo que não deveria estar ali. Eu entendo. Se eu tivesse visto o que ele viu, talvez nem conseguisse mais sair de casa. A história que vou te contar aconteceu faz uns 8 meses. Era uma quinta-feira comum, dia em que minha tia Eliana, mãe do Augusto, vinha jantar em casa com a gente. É um costume antigo. Ela e minha mãe ficam botando o papo em dia e eu e meu primo aproveitamos para nos ver. Só que naquela noite o Augusto estava demorando mais do que o normal. Deu 10 horas, depois 10h30 e nada. Minha tia já não escondia a agonia conferindo o celular a cada poucos minutos. A gente tentava distrair, falava que o trânsito devia estar um caos, que às vezes o ônibus quebra. Aquelas desculpas que damos para a nossa própria cabeça não começar a imaginar o pior. Mas o clima de preocupação tomou conta, enquanto a comida esfriava na mesa. O momento que quebrou a calma de vez foi quando ouvimos as sirenes. Não foi só uma. Eram umas 2 ou 3 viaturas passando muito rápido na avenida, com aquele som que parece cortar o ar. Tia Eliana se levantou num pulo e foi até a janela da sala com o ombro tenso. Não precisava dizer nada. Naquele silêncio, todos nós pensávamos a mesma coisa. O barulho foi sumindo ao longe, mas deixou um clima pesado no apartamento. Foi quase meia-noite quando a chave finalmente girou na fechadura. Era ele. Minha tia correu na direção dele, uma mistura de alívio e bronca. Mas a fala dela se perdeu quando viu o estado do meu primo. Augusto estava com o rosto sem cor, os olhos arregalados, e a respiração saía curta, como se tivesse corrido uma maratona. Ele mal respondeu ao abraço, só pediu um copo de água e se largou no sofá, encarando um ponto vazio na parede. Naquela hora, ele não deu detalhes, murmurou uma desculpa sobre um problema no trabalho, que a cabeça estava cheia. Só no dia seguinte, quando me chamou para conversar em particular, foi que a história completa apareceu. E o horror não tinha começado no parque, mas algumas horas antes, de um jeito bem mais comum. Ele tinha terminado o namoro, um relacionamento de quase 3 anos, desfeito numa conversa pesada e definitiva logo depois do expediente. Ele me contou que, ao sair do prédio onde a ex-namorada morava, sentia o corpo oco, anestesiado. Pegou o ônibus, desceu na avenida de sempre, mas a partir daquele ponto, era como se outra pessoa estivesse no comando, guiando as pernas dele. É por isso que ele entrou no parque. Ninguém em sã consciência usa aquele atalho depois que escurece. O caminho certo é dar a volta, pegar as ruas mais iluminadas do bairro. Mas ele não estava pensando em segurança. A cabeça dele repassava a discussão, as frases finais, o som da porta se fechando. A entrada do parque, escura e silenciosa, foi só um caminho que surgiu na sua frente. E ele entrou, sem escolher de verdade. O lugar era a definição do abandono. Uma pista de Cooper de cimento rachado contornava um gramado seco. Mais para dentro, era possível ver as silhuetas de uns balanços e de um gira-gira de ferro.
imóveis, quase como o esqueleto de algum bicho estranho. O único som era o dos seus próprios passos no chão de terra batida e um zumbido distante da cidade. Ele só queria chegar logo em casa, mas ele nem estava prestando atenção por onde andava. Foi depois de caminhar uns 100 metros pela pista de concreto que ele os viu. Mais adiante, na parte escura entre dois postes, havia um daqueles bancos de concreto, e nele, duas silhuetas, um homem e uma mulher. Pela distância e pelos gestos largos, era óbvio que estavam no meio de uma discussão. Em qualquer outro dia, Augusto teria feito o que qualquer um faria, apertado o passo e olhado para o outro lado. Ninguém quer ser testemunha de briga de casal, mas naquela noite, com a ferida do seu próprio término ainda aberta, ele não conseguiu desviar o olhar da cena. Parecia que o universo estava de sacanagem, mostrando para ele a mesma cena que ele tinha acabado de viver. Ele diminuiu a velocidade quase que por instinto. Queria ouvir, mesmo sabendo que era errado. A voz que chegava até ele era a da mulher, aguda e insistente. Ele conseguiu entender fragmentos que só reforçaram sua impressão. "Você não vai me deixar." A frase soou mais como uma ordem do que um pedido. O homem tentava se levantar, mas ela o puxava de volta para o banco. "Fica aqui comigo." Para o meu primo, o cenário era claro. Um rompimento difícil, com ela em desespero para não ser deixada. Ele sentiu uma pontada de pena, uma pena da situação toda. Pensou em acelerar e sair dali, deixar os dois com a sua dor particular. Mas havia algo na maneira como ela o segurava que não se encaixava. Não era um abraço ou um apelo desesperado. A mão dela travava o braço dele com uma firmeza que parecia excessiva. Mesmo de longe, na luz precária, a postura dela não era a de alguém que suplica. O corpo estava tenso, rígido. Era a postura de alguém que domina. Esse detalhe que não batia, essa pequena dissonância entre a voz de súplica e o gesto de controle, foi o que o fez parar de vez, observando com uma nova e incômoda atenção. A curiosidade, ou talvez uma estupidez imensa, o fez continuar. Ele saiu da pista de concreto e andou pela grama, tentando fazer menos barulho, como se isso fosse mudar alguma coisa. Ele só queria chegar um pouco mais perto, o suficiente para ver os rostos e ter certeza do que estava acontecendo. Ele precisava entender o que estava vendo, dar um nome para aquilo. Quando chegou a uns 10 metros de distância, a verdade o atingiu. E não foi nada sutil. O rosto do homem, agora visível sob a luz amarelada do poste, não expressava raiva. Era pavor. Pavor puro. Ele estava sem cor nenhuma, com a testa brilhando de suor, e os olhos dele, arregalados, não desgrudavam da mulher. No instante em que viram Augusto, porém, a expressão mudou para um pedido de socorro só com o olhar. Meu primo entendeu na hora. Aquele homem não estava terminando um namoro. Estava lutando para sobreviver. E a mulher? Ela era magra, com um ar quase delicado. Mas a mão que segurava o braço dele com uma força absurda, os nós dos dedos estavam brancos pela força. O rosto dela estava travado, concentrado, com a mandíbula travada, e os olhos não piscavam. Eram fixos, intensos, com um brilho que não era humano. Não era fúria nem tristeza. Era o olhar de um bicho caçando. Uma parte do cérebro de Augusto gritava para ele dar meia volta e sumir dali. Mas ver o desespero no rosto daquele desconhecido o paralisou por um segundo. Sem pensar, ele abriu a boca e a voz saiu um fiapo. "Com licença, está tudo bem?" O rapaz foi o primeiro a reagir, a voz explodindo num grito rouco. "Me ajuda, por favor, eu não conheço essa mulher." Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, ela o cortou. A mulher virou a cabeça na direção de Augusto, num movimento lento e esquisito, que não parecia de gente. A fúria no olhar dela se dissolveu e deu lugar a um sorriso tranquilo, quase simpático. A mudança foi tão instantânea que o estômago do meu primo se revirou. "Sim, está tudo bem." A voz dela era grave e calma, completamente deslocada da situação. O rapaz tentou gritar de novo, um som abafado de negação. Então, sem desviar os olhos de Augusto, mantendo aquele sorriso frio, ela levantou a outra mão e simplesmente a pousou sobre a boca do homem. Não houve violência no gesto.
Foi casual, quase um carinho, mas calou o grito dele imediatamente. A força dela era evidente e silenciosa. Nesse instante ali, a ficha dele caiu de vez. Augusto entendeu que não estava diante de uma pessoa e que sua presença ali, como testemunha, tinha sido um erro que poderia lhe custar tudo. O instinto falou mais alto. Ele atropelou o choque e a paralisia. Augusto não disse mais nada. Deu as costas para a cena, o mais devagar que o pânico lhe permitiu, e começou a andar. Um passo, depois outro. O som dos seus sapatos esmagando a grama seca parecia ecoar por todo o parque. Ele se concentrou em não correr, em parecer um cara qualquer indo embora, em direção à luz dos postes da rua, que parecia a quilômetros de distância. A farsa durou uns 20 passos. Depois ele não aguentou mais. Disparou. Correu com toda a força que tinha, o coração martelando descontrolado contra as costelas, o ar frio da noite queimando a garganta. Ele não ousou olhar para trás. Tinha um medo profundo do que poderia ver atrás dele. A única coisa que importava era a calçada, a segurança da rua, agora a poucos metros. Estava quase lá, prestes a pisar no asfalto, quando ouviu um som vindo de cima. Não era um grito. Era um ruído rápido de deslocamento de ar, um assobio pesado, como se um objeto muito grande estivesse em queda livre. Foi instintivo. Ele se encolheu todo e um instante depois algo explodiu no chão ao seu lado. Foi uma mistura de impacto úmido com o estalo seco e definitivo de ossos se partindo. A onda de choque o empurrou e ele caiu, ralando as mãos e o joelho na beirada da calçada. Virou-se, ainda no chão, o corpo tremendo, para entender o que tinha acontecido. E ele viu. Era o rapaz do banco, jogado no chão de um jeito que o corpo humano não foi feito para ficar. As pernas dobradas para os lados errados, os braços torcidos, a cabeça estava destruída. O cérebro dele, em choque, buscou uma explicação lógica. Um prédio? Um viaduto? Ele olhou para cima. Não havia prédios altos ali. Só as copas das árvores e o céu alaranjado pela poluição luminosa da cidade. E recortada contra essa luz doentia estava ela, a silhueta magra da mulher. Só que nas costas dela, abertas, havia um par de asas, enormes, escuras, não de penas, mas de uma pele opaca e rígida, como as de um morcego gigante. Ele ouviu o som que elas produziam ao bater, um baque surdo e poderoso, como se um lençol de couro estivesse sendo açoitado contra o vento. A criatura circulou uma única vez sobre eles num voo lento e observador, e então mergulhou na escuridão entre os prédios e sumiu. O corpo dele tremia tanto que os dentes batiam um no outro. Por um tempo, que poderiam ter sido segundos ou minutos, ele ficou ali, caído na calçada, tentando fazer o ar entrar nos pulmões. O cheiro de sangue e de grama molhada estava por toda parte. A mente dele se recusava a processar. Mas o instinto dele tomou a decisão. Ele se lembrou do posto de segurança. Arrastando-se, ele se levantou e correu os 30 metros que o separavam do tótem de metal. Apoiou a mão trêmula na superfície fria e apertou o botão de emergência com toda a força. A voz que respondeu do alto-falante era mecânica, sem emoção. Emergência, qual a ocorrência? Augusto tentou falar, mas a voz não saía. Senhor? Tem... Ele engoliu em seco. Tem um homem morto, aqui no parque. Ele caiu. A voz perguntou o endereço, ele gaguejou o nome da rua. O homem caiu de onde, senhor? Silêncio. O que ele poderia responder? Que uma mulher com asas o tinha jogado do céu como lixo. A mentira veio quase que por instinto de autopreservação. Eu não sei, eu só ouvi o barulho e o encontrei. Por favor, vem rápido. Ele não esperou a resposta. A espera pela viatura foi a pior parte da noite. Cada sombra que se movia com o vento, cada farfalhar de folhas, era ela voltando para terminar o serviço. Ele ficou encolhido ao pé do poste, o mais longe que podia do corpo, mas incapaz de desviar o olhar da cena. Quando as luzes vermelhas e azuis finalmente varreram a escuridão, o alívio que ele esperava sentir não veio. O que veio foram as perguntas e os olhares. Ele repetiu a história que seu cérebro tinha montado para sobreviver. Estava cortando caminho, ouviu um som de impacto, se aproximou e encontrou o corpo.
Apontou para o céu vazio e disse que achava que o homem tinha caído. Caído de onde, garoto? Um dos policiais perguntou com o tom de quem não acreditava numa palavra. Não tem prédio nenhum aqui perto. Augusto só deu de ombros, sentindo-se patético. Ele via o que os policiais pensavam, que era só mais um garoto drogado ou que estava metido em alguma briga que tinha acabado muito mal. Ele passou o resto da madrugada dando depoimento, sentindo-se ao mesmo tempo uma vítima e o principal suspeito. O caso, até onde eu sei, nunca foi solucionado. Foi registrado como homicídio, mas sem suspeitos ou explicações lógicas. Virou uma daquelas lendas urbanas do bairro, uma história que os policiais mais velhos contam para assustar os novatos. Mas para o meu primo, a história nunca terminou. Os últimos 8 meses o mudaram completamente. O Augusto que eu conhecia, falante, que gostava de sair, simplesmente desapareceu. Ele quase não põe os pés para fora de casa à noite. Desenvolveu um pavor do céu, principalmente do céu noturno, mas não só. Outro dia, num almoço de família, um urubu passou voando um pouco baixo. A cor sumiu do rosto dele e eu vi o maxilar dele travar enquanto ele seguia o voo do bicho até sumir. Ele não disse nada, mas não precisava. Às vezes, tarde da noite, o telefone toca e é ele. Ele não fala sobre o assunto, só quer conversar sobre qualquer outra coisa. Eu sei que uma parte dele se sente culpada por não ter contado a verdade, mas eu também sei que ele está aterrorizado, porque a pergunta que não sai da cabeça dele, a ideia que o mantém acordado, não é apenas a memória da criatura. É o fato de que ela olhou para ele, ela viu seu rosto, sabia que ele estava lá e o deixou ir embora. Ele não foi um sobrevivente. Foi uma testemunha que ela dispensou. E a pergunta que o corrói todos os dias e que me causa arrepios só de repetir é: até quando? Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Meu trabalho sempre foi vigiar o sono dos outros. Isso aconteceu há uns 3 anos, num janeiro especialmente quente. O prédio onde eu trabalhava, um residencial de uns 15 andares, ficava quase deserto nessa época. As famílias viajavam, a faculdade que funcionava na rua de trás fechava e o movimento de carros e gente simplesmente desaparecia depois das 9 da noite. Para mim, era o cenário perfeito. A monotonia era um sinal de que tudo estava em ordem. Minha guarita era pequena, quase um aquário, com a mesa de fórmica, a cadeira que já tinha o formato do meu corpo e o livro de ocorrências, que na maior parte do tempo ficava com as páginas em branco. Ao lado, minha garrafa térmica de sempre com café e um radinho de pilha que mal pegava uma estação de música, chiando mais do que tocando. Eu gostava assim. Sentia que tinha o controle daquele meu canto. Da porta de vidro, eu via a rua vazia, a luz amarelada do poste caindo sobre o asfalto ainda úmido da chuva do fim de tarde. Naquela noite específica, a calmaria era ainda mais profunda. Não passava ninguém. Eu tinha acabado de fazer minha ronda, verificado os portões da garagem, as luzes de emergência, tudo em ordem. Voltei para a minha cadeira, me servi de um pouco de café na tampa da garrafa que eu usava como xícara e peguei um livro de palavras cruzadas para passar o tempo. Era mais um turno como qualquer outro. Pelo menos, foi o que pensei durante as primeiras horas. Eu devo ter preenchido umas 3 ou 4 palavras na revista quando levantei a cabeça. Não sei dizer o porquê. Não foi um barulho, nem um movimento brusco lá fora. Foi só uma intuição, uma sensação estranha que me fez levantar a cabeça do papel. E foi quando eu o vi. Parado do outro lado da rua, bem no limite da faixa de luz do poste, estava um homem, completamente nu. Os braços caídos ao longo do corpo, os ombros curvados para a frente, a cabeça baixa, como se o pescoço não tivesse força para sustentar a cabeça. Ele estava no lugar exato onde os carros costumam estacionar durante o dia, de pé sobre o asfalto escuro.
Minha primeira reação foi tentar encaixar aquilo em alguma lógica. Pensei que talvez fosse alguém sob efeito de alguma droga, ou um morador de rua passando por um surto. Mas tinha algo que não batia. A noite estava abafada, mas o chão molhado da chuva recente deixava o ar frio. Não era tempo para alguém andar por aí sem uma peça de roupa. E ele não parecia perdido ou agitado. A calma dele era o contrário de desespero. Ele simplesmente estava ali, plantado. Larguei a caneta sobre a revista. O interesse pelas palavras cruzadas tinha sumido por completo. Fiquei observando, ora de canto de olho, ora virando o rosto diretamente. Eu me sentia um intruso, mas era meu trabalho garantir que tudo estivesse em ordem, e aquilo não estava em ordem. O tempo começou a se arrastar. 10 minutos. 20. Um carro passou devagar. Os faróis iluminaram o homem por um segundo, e o motorista nem pareceu notar. Para ele talvez fosse só um vulto na escuridão. Mas para mim, da minha cadeira, a imagem era nítida. Passou meia hora. Depois, 40 minutos. 1 hora inteira se fechou no relógio da parede, e o sujeito não tinha se movido 1 único centímetro. A essa altura, a pena e a preocupação inicial já tinham se transformado em outra coisa. Um incômodo profundo, quase uma náusea. Eu já tinha visto coisas esquisitas no meu turno. Vultos que no fim eram só um casaco esquecido no corrimão ou o reflexo de uma planta no vidro. Minha mente sempre encontrava uma explicação, mas para aquilo não havia. O homem não era uma ilusão. Ele estava lá, imóvel, e eu tinha a sensação horrível de que ele olhava na direção do prédio, na minha direção. A gente tem um limite para o inexplicável. O meu tinha chegado. Ficar ali, a noite toda, sendo observado por aquela estátua humana, não era uma opção. Meu trabalho era cuidar da segurança, e aquela situação era a definição de insegurança. Peguei o celular da empresa, o aparelho antigo que só servia para ligações, e procurei o número do Edson. Edson é um amigo antigo da polícia. A gente se conheceu num curso e manteve contato. Eu sabia que a rota dele às vezes passava pela minha região. O telefone chamou 2 vezes antes de ele atender. A voz sonolenta do outro lado. Fala, Edson. Opa, Cláudio, tudo certo por aí? Ele respondeu parecendo bocejar. Eu hesitei por um segundo tentando encontrar as palavras certas. Como se descreve uma cena daquelas sem parecer maluco? Olha, mais ou menos, tem como você dar uma passada aqui no prédio? Tem uma pessoa muito estranha aqui na frente. Ele pareceu despertar um pouco. Estranha como? Alguém tentando entrar? Não, não é isso. O cara só está parado. Há mais de 1 hora. Fiz uma pausa. E ele está sem roupa nenhuma, Edson. Ouvi um suspiro do outro lado da linha. Entendi. Tá bom, estou perto. Em uns 5 minutos chego aí. Não faz nada. Só fica aí dentro. Certo, valeu, eu disse, desligando o telefone. Respirei mais aliviado. Eu não estava mais sozinho nisso. A lógica, a ordem, estava a caminho, na forma de uma viatura. Olhei para a figura lá fora. Ela continuava exatamente no mesmo lugar, imóvel, como se não soubesse que o tempo dele ali estava acabando. Não demorou nem os 5 minutos que ele prometeu. Logo eu vi os fachos de luz da viatura varrendo a rua antes de apontarem na minha direção. As luzes giratórias estavam acesas, pintando as paredes e os prédios de azul e vermelho, mas a sirene estava desligada. A aproximação foi silenciosa, quase cautelosa. A viatura foi parando devagar bem em frente à entrada. E foi nesse exato instante que o homem se moveu. Pela primeira vez em mais de 1 hora. Ele não correu, não fez nenhum movimento brusco. Ele simplesmente recuou como se fosse puxado para trás e sumiu na escuridão de um beco estreito entre a escola e um sobrado antigo. O carro parou, 2 portas se abriram e de lá desceram Edson e outro policial, um rapaz mais novo que eu não conhecia. Apertei o botão que destravava a porta de vidro e eles entraram, trazendo o cheiro da noite fria para dentro da recepção. E aí, Cláudio, cadê o cidadão? Edson perguntou, olhando ao redor. Ele estava bem ali. Apontei com o queixo na direção da rua. Recuou agora mesmo quando vocês chegaram. Entrou naquele vão ali. Nós 3 nos viramos para olhar através do vidro na direção que eu indiquei.
E foi quando eu não entendi mais nada. Não foi no beco, foi em cima da viatura. O homem estava lá, agachado sobre o teto do carro, na mesma posição fetal e encurvada de antes, como um bicho pronto para atacar. Seus olhos, pela primeira vez, pareciam olhar diretamente para nós. O policial mais novo soltou um palavrão baixo. Mas que diabos é aquilo? Edson levou a mão ao coldre, mas antes que pudesse fazer qualquer outra coisa, a imagem tremulou. Foi como uma interferência, uma falha na minha visão. Por um piscar de olhos, a silhueta humana pareceu encolher como se os ossos se dobrassem para dentro e no lugar dela surgiu outra forma. Eles saíram da guarita muito rápido. Quando chegaram ao lado do carro já não havia homem nenhum. Apenas um gato. Um gato cinzento, comum, mas com o pelo todo eriçado, a cauda grossa de pavor. A criatura nos encarou, abriu a boca e soltou um miado que não parecia de bicho. Era um som rouco, longo, que arranhou o silêncio da noite. Em seguida saltou do teto e sumiu entre as rodas de um carro estacionado. Edson e o parceiro ficaram parados, olhando para o teto vazio da viatura, depois para mim, que continuava parado, sem reação, atrás do vidro. Nós três tínhamos visto. Não era imaginação. Nós vimos o homem. E vimos ele deixar de ser o homem. Edson caminhou de volta até a porta da guarita, o rosto pálido sob a luz amarelada. O outro policial ficou perto da viatura, passando a mão na cabeça, olhando para os telhados como se esperasse que algo pulasse de lá. Cláudio. Edson começou, a voz mais baixa que o normal. Você viu o que a gente viu, não viu? Eu só consegui concordar com a cabeça, as palavras não saíam. Não vamos registrar isso. Ele continuou, falando mais para si mesmo do que para mim. O que eu vou escrever? Que um homem virou um gato? Vão me mandar direto para o psicólogo. Ele olhou uma última vez para a rua escura. Fica trancado aí dentro, se qualquer coisa acontecer, qualquer coisa mesmo, me liga direto, não chama pelo rádio. Concordei de novo. Ele deu um tapinha no vidro da porta e voltou para a viatura. Vi os dois conversando por um instante antes de entrarem. Eles não saíram cantando pneu. Partiram devagar, quase em marcha lenta, os olhos dos dois policiais varrendo cada canto da rua antes de virarem a esquina e desaparecerem, levando junto as luzes giratórias. E então o silêncio voltou, mas era um silêncio diferente. Um silêncio ruim, pesado. Parecia que agora o silêncio também me escutava. Apaguei a luz da minha mesinha, deixando só a iluminação fraca do corredor atrás de mim. Fiquei sentado na cadeira com as costas retas, as mãos cruzadas em cima do livro de palavras cruzadas, que agora parecia um objeto que não tinha mais nada a ver com a situação. Meus olhos não desgrudavam da rua. Cada farol que surgia ao longe fazia meu corpo enrijecer. Cada folha que o vento arrastava pelo asfalto parecia um animal se esgueirando. O resto daquela madrugada demorou uma vida inteira para acabar. Eu não vi mais nada de anormal, nem homem, nem gato. Mas a ausência era pior, porque significava que ele, ou eles, poderiam estar em qualquer lugar, observando de um lugar onde eu não podia ver. A noite, que era o meu lugar, não era mais minha. E eu era apenas um intruso assustado em sua guarita de vidro. Os dias que se seguiram foram estranhos. Eu ia para o trabalho, sentava na minha cadeira, bebia meu café, cumpria a rotina. Mas era tudo uma encenação. Meu corpo estava ali, mas minha mente estava sempre do lado de fora, na rua, procurando por algo fora do lugar. Edson me ligou uma vez, perguntou se eu tinha visto mais alguma coisa. Eu disse que não, e ele pareceu aliviado. Acho que nós dois queríamos desesperadamente que aquilo tivesse sido só um pesadelo compartilhado. Uma semana depois, numa noite particularmente parada, eu estava olhando para a rua quando meu foco se prendeu na árvore que ficava do outro lado, quase em frente à escola. Era uma sibipiruna antiga, enorme, com um tronco largo e galhos que se espalhavam como braços tortos. Ela sempre esteve ali, parte da paisagem, tão comum quanto o poste ou a faixa de pedestres. Eu nunca tinha realmente prestado atenção nela. Mas naquela noite eu vi. Sentado num dos galhos mais baixos havia um gato, escuro, quase invisível contra a casca da árvore.
Estava perfeitamente imóvel, olhando na direção da rua. Achei curioso, mas nada demais. Foi quando meus olhos se ajustaram à escuridão e eu vi outro. E mais um, e mais um. A árvore estava cheia de gatos. Não eram os gatos magros e ariscos que a gente vê revirando lixo. Estes eram grandes, de pelo lustroso, com uma aparência saudável, bem alimentada. Devia haver uns 10, talvez 12 deles, espalhados em galhos diferentes. Nenhum se movia, nenhum fazia barulho. Estavam sentados como estátuas de jardim, silenciosos, e todos olhavam para baixo, para a rua, para o movimento quase nulo de carros, para a entrada do meu prédio. Foi quando um deles, o que estava no galho mais baixo, virou a cabeça lentamente na minha direção. Não olhava como um bicho curioso. Era um olhar de reconhecimento, de quem sabe que foi visto. Senti o coração bater pesado e devagar no peito. Eu entendi. Aquilo não tinha sido um caso isolado. Tinha sido uma amostra, um jeito de mostrar o que realmente vive no silêncio da noite. Aquela árvore não era um abrigo, era um ponto de vigia. Hoje, 3 anos depois, eu ainda trabalho no mesmo prédio. Nada nunca mais aconteceu como naquela noite. Mas o meu trabalho não é mais o mesmo. Eu não leio mais, não faço palavras cruzadas. Meu turno inteiro consiste em observar e ser observado. Eu olho para a árvore e eles olham para mim. Às vezes, vejo um deles se mover, a cabeça virando lentamente na minha direção, e sei que eles sabem que eu sei. Eu vi uma coisa que não era para ser vista. Atravessei uma fronteira que nem sabia que existia. E agora, toda noite, eu me sento na minha guarita de vidro e encaro os verdadeiros donos da noite, esperando que eles se contentem em apenas assistir. Esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.